Pode sentar, meus queridos, no nome de Jesus. Glória a Deus. E eu creio que Deus, Ele é maravilhoso e Ele é bom em todo tempo. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Quem não estiver bem vai sair daqui bem, no nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14 é o nosso ponto de início de hoje. Amém? Para a glória de Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Efésios 5, 14. Quem achou, diga amém. Irmãos, uma coisa nós vamos aprender hoje. Você nunca pode estar desligado de Deus. Por quê, pastor? Você tem que estar conectado com o Senhor. Quando você dá um pouquinho de folga, é tudo o que o diabo quer. Desanimar você, colocar um esfriamento espiritual, fazer você andar com uma muleta. Para quê, pastor? Para você, meu irmão, cair na dele. E aí a Bíblia diz assim, Efésios 5,14, vamos lá, olha o que diz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas essa primeira parte me chama a atenção. O que, pastor? Desperta, ó tu que dormes. Quantos que estão no meio de nós estão assim, pastor? Como? Dormindo. Você sabe por quê? Porque eu te digo, irmão, dormindo por quê? Porque acontece algo com ela, meu irmão, parece que ela está longe de Deus. Nada parece que abala aquela pessoa. Por quê, pastor? A cada dia mais ela está se afastando do Senhor. Ela vê que um abismo está chamando outro abismo para a vida dela e ela não está despertando. Por isso que ele diz, ó, desperta, ó tu que dormes. Quer dizer o quê? A pessoa está desligada, longe de Deus, ou está o quê? Morta. Ela não está morta. Ela está o quê? Somente dormindo. Por quê, pastor? Ela não consegue, meu irmão, olhar pelos olhos da fé. Ela só olha pelos olhos natural. Lá no livro de Isaías 52 primeiro, diz algo muito importante. Vamos lá, Isaías 52 primeiro. Diz assim, ó: desperta, desperta, verte a tua o quê? Fortaleza. Ele pede para você o quê? Despertar, ó, acordar. Por quê, pastor? Desperta, desperta. Aí diz, verte da tua fortaleza. Desperta, irmão. Chegou a hora de acordar. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, quando a pessoa, meu irmão, ela desperta e, meu irmão, e diz, chegou a hora de vestir a tua fortaleza. Qual é a fortaleza? A palavra de quem? De Deus. Porque a palavra de Deus vai fazer você lembrar, meu irmão, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por exemplo, eu tenho um versículo que eu carrego muito no meu coração, Isaías 41:10. Aí diz assim, ó, Isaías 41:10. Coloca aí rapidinho que vamos já voltar para cá. Em nome de Jesus. Isaías 41:10. Ó, não temas porque eu sou contigo, não te assombreis porque eu sou teu Deus, não temas porque eu sou contigo e não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tudo isso Deus faz se você crê na palavra. Mas aí ele diz, o que ele diz lá em Isaías 52 primeiro? Vamos lá novamente. Desperta, desperta. Aí diz, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém. Cidade o quê? Santa. Você tem que ser um homem santo. Você tem que ser uma mulher santa, que dê um bom testemunho. Mas aí que está, que você precisa despertar. Porque tem muita gente, meu querido, que ela não está conseguindo despertar. Ela não está conseguindo, meu irmão, receber aquilo que Deus prometeu para ela. Mas sabe por quê? Porque ela não está dormindo, vivendo como um morto. Por quê, pastor? Vivendo como um morto. Por isso que ele diz, desperta, desperta. Ele pede para você o quê? Despertar. Ô, meu irmão, às vezes você está aí,
com um pouquinho só de conhecimento, somente ler em casa os Salmos 91, nada contra, os Salmos 23 também, mas o seu conhecimento só fica naquilo. Você já até decorou, como disse por aí, é um decoreba. Já ouviu falar disso? Porque a pessoa já decorou. E a Bíblia deixa bem claro em Oséias 4,6 que o povo sofre por falta de quê? De conhecimento. Ah, pastor, mas eu gosto desse salmo. Sim, você está fazendo um salmo como se fosse uma reza, porque você está falando somente aquele salmo. Há o 91, pastor, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Mas será que você tem que ficar só preso nisso? Ou você tem que, meu irmão, acordar e viver os 66 livros em santidade? Não com o coração cheio de mágoa, não com o coração, meu irmão, muitas das vezes cheio de tristeza, mas, meu irmão, vivendo santo no mundo corrompido. O mundo, meu irmão, totalmente corrompido. Às vezes você está aí no teu trabalho, tem aquele amiga, ou que diz que é sua amiga, ou que diz, meu irmão, que é o teu colega de serviço, e começa a contar coisas picantes para você. Algo, meu irmão, que você fica até mesmo ali interessado de ouvir. Você sabe por quê? Porque o diabo começa a fazer você dormir. Aí ele pede: desperta tu que dormes. Aí ele pede: desperta, desperta, e veste da tua fortaleza. Aí ele diz: ó Sião. Ah, pastor. Aí diz: veste das tuas vestes formosa, ó Jerusalém. Aí ele diz: cidade o quê? Santa. A sua vida tem que viver como, pastor? Em santidade. Porque o mundo, meu querido, está aí. Você é separado de Deus. Você, meu irmão, é uma nova criatura. Por quê, pastor? Porque, meu querido, você tem que viver e andar de acordo com a palavra. O mundo está aí corrompido. Você vê prévias de carnaval, isso, aquilo, e você vai continuar andando nessa vida? Desperta, irmão. Acorda. Você não está vendo que esse caminho está te levando para onde? Para a ruína. É uma alegria passageira, é uma alegria de uma noite só. Alegria, meu irmão, com Jesus é a vida eterna, é a noite toda, é os dias da sua vida, em todos os dias. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Será que você não está vendo que tudo isso que está acontecendo na sua vida é para você dormir? É para você, meu irmão, não despertar, não andar como deve andar em santidade? Por quê, pastor? Eu tenho que andar em santidade? Sim. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no versículo 28, diz assim, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não nos importa mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ao 29, que vos abstenhais das coisas, o quê? Sacrificadas a quem? A ídolos. Vou te dizer uma coisa, nós aprendemos que nós devemos ser o quê? Santos. Sim ou não? Sim. Antigamente, muitos anos atrás, eu gostava de um negócio chamado sarrabulho. Você sabe o que é isso, né? Aí para fora, em São Paulo, eles falam churisco. O missionário até fala também que ele gostava muito. E ele achava que não tinha nada a ver comer aquilo. E quando, meu querido, ele aprendeu isso aqui, uma moça abriu para o missionário e ela falou desse versículo para ele, 28, vamos ler novamente? 28, na verdade percebeu bem que o Espírito Santo a nós não vos importa mais encargos algum, senão estas coisas necessárias. Olha o 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e de quem mais? E do sangue, e da carne sufocada, e das fornicação destas coisas, farei bem, se vos guardardes bem, vos vá. Bem vos vá. Mas fica até aqui, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. O missionário, ele entendeu, então quer dizer o quê? Eu não posso comer coisas com sangue? O sarrabulho é feito com o quê? Com sangue. Ah, pastor, então não sabia. Se você não sabia, você está sabendo agora.
Você não pode mais, meu irmão, participar. Você tem que ser o quê? Santo. E aí diz, e nem da carne sufocada. Ah, pastor, mas você sabe, né? Eu comi ali um negócio que foi ali feito, sacrificado a ídolos. Olha, você está caindo, meu querido, na armadilha do diabo. Não, pastor, eu orei. A Bíblia diz, pastor, que praga alguma vai chegar na minha tenda. Sim, mas a Bíblia também diz, não tentará o Senhor teu Deus. E tem gente que está aí, meu irmão, sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Você sabe por quê? Volta lá no Isaías 52 primeiro. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Olha o que diz, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, e nem quem? O imundo. Não vai permanecer, meu irmão. Não vai permanecer, pastor, quem? Os imundos. Você sabe por quê? Por quê, pastor? Por isso que você tem que se santificar, se limpar, ó, tirar a sujeira. Aquilo que ficou para trás, fica para onde? Para trás. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas não desperte na sua vida, meu irmão, aquilo que já morreu. Porque você despertar aquilo que já morreu, meu querido, você pode ressuscitar uma velha criatura que está morta, que morreu em Cristo Jesus. Qual, pastor? Essa semana eu fiquei sabendo de um rapaz que ele era candidato a obreiro. E aí, pastor, o rapaz aí, o outro que era também candidato a obreiro, ele me ligou, pastor, dá pena, dá dó. Por quê? Porque ele está nas drogas, na bebida, na destruição. E aí você fica vendo, pastor, aquele homem barbudo, aquele homem que dorme na rua hoje, mas foi um santo homem de Deus, foi. Mas sabe o que aconteceu? Não permaneceu, não se santificou, não limpou a sua mente, dormiu, achando que muitas das vezes que o mundo espiritual é brincadeira. Pastor, mas você sabe, né? Fizeram uma macumba contra mim. Meu irmão, não vale encantamento contra o povo de Deus. Não vale, pastor? Não. Ah, mas disseram que eu tenho um corpo aberto. Não, já foi fechado através de quem? De Jesus Cristo. Pastor, vocês sabem, né? Pegaram aí meu nome e botaram lá na macumba. Disseram, pastor, que eu estou com o olho grande. Meu querido, isso não existe. Não existe contra o povo de Deus. Ah, pastor, botaram o olho grande. Não existe, meu irmão. Aí você fica acreditando em coisas que não existe. Aí você fica aí, meu querido, encabulado. Vamos dizer logo, encabulado. Sabe por quê? Porque falaram, fulano falou. Ah, o pastor fulano de tal falou. Meu irmão, eu fico aquilo que Deus fala para mim. Se eu for ficar olhando aí contra, vou orar e vou repreender o olho grande. Parece que as coisas não andam. Parece que é isso, aquilo. Você não está vivendo a palavra. Você não está olhando para Jesus. É a mesma coisa. Você sabe que você precisa ir ao médico. Mas sabe qual é o nosso maior defeito? Só vamos no médico quando nós estamos o quê? Sentindo algo. Você não vai no médico fazer uns exames, meu irmão, de rotina se você não estiver sentindo nada. Mas você sabe que existem doenças silenciosas. Diabetes, pressão alta. Simples e silenciosas. E você não sabe que você tem porque você não vai ao médico. Uma prevenção. As mulheres, falando com as irmãs agora, sabe que precisa ir no ginecologista todo ano, mas tem algumas aqui, meu querido. Ixi, pastor, não revele não, que já faz muitos anos que não vai. Não vai nem fazer, meu irmão, o exame da mama. Mas eu tenho que ir, não estou sentindo nada. Só vai quando estiver sentindo? O nome já diz. O quê? Qual é o nome? Quando você vai fazer o exame? Qual é o nome? Preventivo. O que é, pastor? Um preventivo. Prever aquilo que pode acontecer. Mas aí que está, que ela não está nem aí. Não vai. Desperta tu que dormes.
E você não está nem aí, pastor? Não estou, eu estou nova. Sim, a doença não dá só nos velhos não, dá nos novos também. Não mata hoje, meu irmão, não é só os velhos não, mata os novos também. Mas aí que está aqui não vai. Não, pastor, é porque estou completando aí os 40 e 50. Eu não vou, pastor, lá no aquele cidadão que precisa lá ver como é que está a próstata. Vai tirar, meu irmão? Você vai ficar menos homem ou mais homem? Você tem que ir. Ah, não, pastor, é porque eu sou homem. Vai morrer aí como? Me diz. Você podia prevenir disso? Às vezes você fica religioso, irmão. Não, pastor, é porque eu sou coberto pelo sangue do Cordeiro. Cuidado. Muito cuidado. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes você está assim, dessa forma, desse jeito. Por isso, meu querido, cuidado. Aí a Bíblia diz, Efésios 5,14, volta lá novamente. Olha o que diz aqui, Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo faz o quê? Te esclarecerá. Quer dizer o quê, pastor? Viver. Pastor, como? Ah, pastor, eu vivo do lado de uma pessoa que vive aí, meu irmão. Pastor, um jeito aí andando de outro modo. Desperta. Tu tem andado com quem? Com os mortos ou com os vivos? Com pessoas de Deus ou com pessoas, meu irmão, que servem a outros deuses? Aí eu te pergunto, será que eles não vão te contaminar? Você sabe por quê? Um ditado popular que os mais velhos sempre diz: anda com porco, farelo come. Não, pastor, mas eu não posso ter uma amiga, pastor, um amigo que não é da igreja? Pode, mas cuidado. Por quê? Porque não são as raposas que destroem a vinha, são as raposinhas. São coisas que te atraem lá no mundo. Porque, pastor, eu tenho um Deus poderoso. Cuidado, irmão. Às vezes você está aí abrindo a sua vida como um leque para aquela pessoa que muitas das vezes você confia demais. Abrindo a sua vida e contando os seus problemas que você não deveria contar para uma pessoa que não vai somar nada ou pode até diminuir. Você sabe por quê? Porque tem casos e casos. E aí acaba acontecendo. Ah, pastor, mas eu contei para o fulano falou, pastor, que é inveja, é olho grande, é macumba. Você vai ficar acreditando nisso? Ou você serve um Deus do impossível? Porque a Bíblia deixa bem claro em Lucas 1,37 que nada é impossível para Deus. Você tem que crer e confiar nele e andar com Cristo, porque diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, acorda. Porque levanta-te dentre de quem? Os mortos. Levanta, anda com Cristo, viva com Cristo. Ou você quer viver como um artista? Como artista, pastor? Às vezes eu fico até vendo. Tem pessoas, meu irmão, que já está passando um problema, ela chega, oi, não, meu problema vai ficar lá. Esses dias eu estava conversando com uma moça e estava explicando para ela um pouco. Ela é crente, antiga, na igreja. E hoje eu mandei uma mensagem para ela: olha, seja forte e corajosa. Porque depois que Moisés morreu, ele bateu o pó, o Josué, e seguiu em frente. Ele não ficou lamentando a morte do Moisés. Tem muitas pessoas que precisam de você. Entenda isso. Ainda tem muita terra para conquistar. Não foi isso que Deus falou para Josué? Ou ele ficou lamentando a morte de Moisés? Moisés não está, nós não vamos andar. Não, continua a vida. Se a vida continua, não fica aí cantando aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por quê, pastor? Se você ficar vivendo assim, dessa forma, desse jeito, é tudo que o diabo quer. Porque o versículo 16 diz assim, 15: portanto, verdes prudentemente como andais, não como necios,
mas como quem? Sábio. Quem são os necios, pastor? É as pessoas, meu irmão, que não conhecem quem? A Deus. Pastor, mas eu não conheço a Deus. Como que eu não conheço a Deus? Porque você não lê a Bíblia. Você não serve, meu irmão, a um Deus do impossível, que faz o impossível sobre a vida daquele que crê. E aí você fica aí dormindo, você fica aí, meu irmão, ó, desacordado, sonolento. Você tem que ser sábio, irmão. Sábio, ele vive aonde? Na palavra de Deus. Sábio, ele sabe, meu irmão, a maneira certa de agir, como agir. Porque ele sabe qual é o caminho de seguir, o caminho de prosseguir. Porque quando Deus ele fez uma promessa a Jacó, Jacó voltou para casa, como Deus prometeu, como ele pediu. Mas Jacó ele prometeu o que para Deus? O que Jacó deu para Deus naquele momento? Quando ele deitou a cabeça naquela pedra, o que Jacó deu para Deus? Vocês esqueceram? Não. Ele não tinha dinheiro para dar. Ele não tinha, meu irmão, nada para dar. O que ele deu? A vida dele. Depois ele prometeu dar o quê? O dízimo. De tudo aquilo que Deus dê para ele, passasse nas suas mãos. Mas é uma coisa difícil. Por quê, pastor? Por que o senhor fala que é uma coisa difícil depois que a pessoa se converte e dá o dízimo? Porque muitas das vezes, meu irmão, ela não quer dar. E é obrigado? Dá? Não é obrigado. Você dá quando você faz o quê? Se converte de verdade. É um mandamento ou não é, Umbre Lopes? É um mandamento. Isso eu aprendi. Dízimo é um mandamento. Ih, pastor, mas eu vou ficar... Não, meu irmão. As fracas eram de Labão. As fortes eram de quem? De Jacó. Pastor, mas eu trabalho com vendas. Sim. Acorda. Não está vendo, meu querido, que Deus está abrindo portas para você e você não está enxergando? Mas eu tenho que pagar contas. Sim. Se você ficar aí querendo acumular dízimo para dar um dízimo grande, nunca você vai dar. Você sabia disso? Você sabe por quê? Porque, meu querido, você todo tempo vai estar dormindo e todo tempo vai aparecer dívidas que você vai tirar da onde você não deveria nunca tirar. Não importa quanto é o teu dízimo, é R$1, 50 centavos, é 2, é 10. A Bíblia não diz que você for fiel no pouco, Deus te colocar sobre o muito? Sim ou não? Porque quando o Jacó ele saiu da casa dos seus pais sozinho, mas quando ele voltou, ele não voltou mais sozinho. Porque ele tinha uma fidelidade com quem? Com Deus. Deus fez Jacó prosperar de uma tal maneira, quando ele acordou. Acordou de quê? De um profundo sono, que fez até ele sonhar. Sonhar. Você tem sonhado com muitas coisas e prometido muitas coisas, porque o nosso mal é prometer e não cumprir. A Bíblia deixa bem claro que tem gente que faz voto, e faz voto de quê? De tolo. Infelizmente. Você sabe por quê? Porque a gente promete 1001 coisas para Deus e não cumprimos. Você sabe aquele homem que quando o primeiro que entrar, ele ia matar se Deus desse a vitória para ele? Pega aí para mim, por favor. Pastor, e o que ele fez? O primeiro que entrou para cumprimentar ele foi quem? A própria filha. Ele falou: filha, eu fiz um trato com Deus, que a primeira pessoa que viesse se apresentar a mim, que saísse da minha casa, eu ia sacrificar o Senhor. E essa pessoa foi quem? Foi você. Ele não voltou atrás. Você não tem que retroceder. Você tem que prosseguir para o seu alvo. E o nosso alvo se chama quem? Jesus.
Nós não devemos, meu irmão, agir como os artistas. Nós devemos agir como verdadeiros servos de quem? De Deus. Artista é aquele que se mostra ser uma coisa e não é. Por quê, pastor? Diz: portanto, vedes prudentemente como que? Como andais. Como você tem andado? Já viu? Não como os nécios. Nécio que não conhece a quem? A Deus. Mas como quem? Como sábios. Olha o 16. Remido o tempo, porquanto os dias são quê? São maus. Pastor, como é que é? Remido o tempo, quanto os dias são maus. A Bíblia deixa bem claro: examinar o homem a si mesmo. A gente tem que se examinar, não é só na Santa Ceia, é todo dia. Todo dia você tem que se examinar e ver como você tem andado com quem? Com Deus. Será que você tem sido um verdadeiro servo? Uma verdadeira serva? Andando de acordo com a palavra? Porque o versículo 17 diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pastor, como assim? Qual é a vontade de Deus? Tem gente, meu querido, que briga por tudo, menos pelo Senhor. Tem gente que briga pelo Lula, pelo Bolsonaro. Tem gente que briga pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Corinthians. Sabia? Ele briga por tudo. Dá até sangue no meio da canela. Sangue no meio da canela. Não, porque tem que ser assim. Tá isso, aquilo. Não. Você tem que entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus te chamou? Para pregar o Evangelho? Porque para pregar o Evangelho você não precisa de um púlpito, de um altar. Para pregar o Evangelho você prega em qualquer local, qualquer lugar. Hoje eu fui num certo local, o cara tirou a bolsa e tirou uma espada. A espada não é uma espada, a Bíblia. E estava ensinando um cidadão. Eu achei muito interessante, muito legal. Eu estava ali no cartório do João Paulo. Aí eu vi o cidadão abrindo a Bíblia lá em Tiago, falando: olha, a boca tem o poder de trazer a vida e a morte. Eu achei interessante. Porque não precisa de púlpito para você pregar, para você ser usado por Deus. A gente gasta tanto tempo com outras coisas, porque você vê menos com a palavra. Quando você pega o seu celular, meu querido, e começa a olhar aquele tal de TikTok, e quem tem Kawaii, você fica olhando vídeo por vídeo. Meu irmão, parece que o diabo atenta ali, parece umas coisas ali que você começa, fica lá. Aí assiste. Quando você vai ver, já passou o quê? Um bocado de hora. Perdeu o quê? Tempo. E pastor, mas comigo não é assim. Não tenho nenhum desses aplicativos. Amém. Mas tem lá o tal de Instagram, que você se deita lá, meu irmão, e você sorri, você dá gargalhada, você olha, tem, pastor, hoje eu não uso mais Orkut. Dá bem. Agora eu uso o Instagram e faço e viro. Aí você perde tempo. Cuidado, irmão. Não perca a razão por outras coisas. Porque no versículo 18 diz assim, ó: não vos embriagueis com quê? Com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos de quem? Contenda de quê, pastor? Tem gente que gosta de uma contenda, né? Falei da agora há pouco. Briga por tudo, menos por quem? Por Jesus. E o rapaz pregando lá pro outro, ó, falando de Jesus. Ele falando: olha, como que Jesus é maravilhoso. Tudo aqui que nós precisamos está aqui escrito. Até a nossa língua, ele fala aqui da nossa língua. E o rapaz lá entendendo, ó, balançando a cabeça. O senhor está entendendo? Aí ele falando: isso é legal, né?
Irmão, a gente tem que interagir todos os dias, irmão, com a palavra. Tempo e fora de tempo. Dia e noite. Ah, pastor, mas como que eu vou ser usado por Deus? Se você permitir. Porque se você não permitir, não tem como Deus te usar. Aí eu te pergunto, Deus vai te usar se você passa o dia todinho no celular? Vai te usar, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Porque tem um monte de vídeo lá enganoso. Tem coisas lá, meu irmão, que você pensa que é de Deus. Não, pastor, porque eu ouvi aquela mensagem e aquela mensagem. Às vezes tem pregador que fala lá, fala. Agora adivinha até o CPF da pessoa, mas ele não fala nem sequer um versículo. E você fica lá o quê? Encantado. Que legal, né? Maravilhoso. Você vê, meu irmão, hoje está muito fácil. As redes sociais te levam a muitos lugares. Mas só a Bíblia te leva para onde? Para o céu. Só a Bíblia pode te levar para o céu. Mas aí que está que você está preso nisso. Aí você sabe notícia dos Estados Unidos, isso da Rússia, da Ucrânia, de Israel e tal. E o café tá caro, que nunca mais comeu picanha. E disso, e daquilo, que não consegue trocar o carro, e daquilo. Se a gente for ficar olhando para isso tudo, nós vamos parar a nossa vida. Você vai parar a sua vida. E aí, pastor, você vai perder a tua razão. Posso olhar dentro dos seus olhos? Olhe para o meu. Eu vou olhar para todos. Eu vou olhar para o outro lado. Eu vou olhar para os obreiros. Vocês olharam dentro dos meus olhos? Ei, irmão, tu olhou dentro do meu olho aqui? Está olhando para outro lugar? Tire um tempo para quem? Para Deus. A gente tem tempo para tanta coisa, irmão. Menos para quem? Para o Senhor. Quantas vezes Daniel se dobrava diante do Senhor? Tem gente que só se dobra na igreja. E quando vem a igreja, né? Pastor, mas ele diz, não vos embriagueis com vinho. Ah, pastor, mas o vinho eu não bebo. Sim, como eu falei, você não pode não beber. Mas você se mistura com outras coisas. E com aquilo que você se mistura, você cria o quê? Contenda. Eu defendo, meu querido, uma bandeira. Qual, pastor? Jesus Cristo. É essa bandeira que eu defendo. Ah, mas você mora no Brasil. Sim, nós moramos no Brasil. E fazemos o quê? A nossa parte. Qual é a nossa parte? Ganhar almas para quem? Para Jesus. Fazer as pessoas enxergar a vida com outros olhos. Essa é a nossa parte. Mas muitas das vezes tem pessoas que estão dentro da igreja de fazer essa parte e faz outras coisas. Briga por outras coisas. Fala de outras coisas. Tem um pregador, meu irmão, que era da nossa igreja, que em vez eu olho as coisas dele no Facebook ainda, e eu fico triste olhando lá. Ele falando mal de quem? Dos pastores. E ele foi um pastor. Criando contendas, embriagando as pessoas com o que, pastor? Com vinho. Porque não precisa embriagar, meu irmão, da cachaça. É só, meu irmão, embriagar as pessoas como, pastor? Criando contendas. Aí você vai ver os comentários. Tem hora que dá vontade de ir lá no privado dele e dizer, meu amigo, você veio daqui, né? Quando você estava aqui, eu duvido que você tinha esse pensamento. Agora você tem outra luz? Porque dá vontade de falar. Mas o que o senhor faz, pastor? A gente ora. Admirava muito ele, olhava ele na televisão, meu irmão. Muito usado por Deus. Mas o que diz?
desperta tu que dormes. Às vezes você até conhece alguém, até te ganhou para Jesus, trouxe você para a igreja, e hoje não está mais aqui, mas não morreu, mas ele está o quê? Dormindo. Às vezes até um filho seu, às vezes, meu irmão, até um vizinho, um amigo, um colega, mas é um criador de contenda. Pois é. E aí, mas ele diz, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Esteja cheio, meu irmão, transborde nas vidas das pessoas. Olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus fez com você, e é isso que Ele quer fazer, muito mais do que pedimos ou pensamos. Interaja com as pessoas, meu irmão, com a palavra, aquilo, meu querido, que faz você, meu irmão, ter prazer. Ande, meu irmão, com a sua Bíblia, abre a Bíblia para as pessoas quando você tiver tempo e fora de tempo, não importe, fale de Jesus, compre livros que edificam e faça Deus abençoar a sua vida para a glória de quem? De Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, vamos aplaudir Jesus bem forte.